Boa noite aos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem habitualmente, sejam todos bem-vindos. Por mais uma noite de luz, de bênçãos, e agradecendo ao Criador pela oportunidade que nos concede para, reunidos em nome de Jesus, estudarmos mais uma vez a doutrina dos Espíritos, a doutrina consoladora de todos nós. Ainda estamos vivenciando e exaltando os 70 anos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, 70 anos de vida, 70 anos de luz, 70 anos do pão espiritual. E foi realmente um marco na história do Espiritismo em Pernambuco, os 70 anos desta casa de oração, de trabalho, de acolhimento, de caridade. Hoje teremos a palestra de número 216ª, e com a presença, como sempre, muito esperada do nosso irmão Paulo Cartejani, que trabalha na nossa casa, que nos trará o tema obsessão e desobsessão. Algo inerente ao ser humano em todas as épocas da humanidade, já que somos espíritos e interagimos com o mundo físico. Então, para iniciar os nossos trabalhos da noite, vamos orar, agradecer ao Pai essa oportunidade, pedir bênçãos, intuição para o nosso palestrante, harmonia, compreensão e aprendizado para todos nós, carentes diante do Pai. E para a nossa humanidade sofrida com essa pandemia e com outras dores da alma que atormentam cada ser humano. Sejamos todos beneficiados pela misericórdia do Pai e com o Mestre Jesus à frente dos nossos caminhos e também os mentores desta casa que nos tragam o entendimento, a luz, a harmonia e a paz. Então, com a palavra, nosso irmão Paulo Cartejani, muita paz, muita intuição. Boa noite a todos, queridos irmãos. É com grande alegria que a gente divide esse espaço mais uma vez para estudar, né, essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade, né? Como disse o Cristo, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente é testado na vida. E eu digo isso por experiência própria, né? Agradeço a Luiz pela apresentação, pela abertura e pela belíssima prece, né? Que tanta luz, tanta harmonia, tanta inspiração trazem para o nosso trabalho na noite de hoje. Bom, como o Luiz bem apresentou, o tema da nossa noite de hoje é obsessão e desobsessão. É um assunto que deve ser analisado, estudado constantemente. Por quê? De cada 10 pessoas, 9 são obsediadas ou já foram em algum momento. A grande maioria das pessoas chegam até a casa espírita, a grande maioria chega à casa espírita por conta da obsessão. Normalmente é a obsessão que faz a gente despertar para a necessidade de transformações, de mudanças na nossa forma de ser, de pensar e de agir. Então, eu creio que nunca é demais falar de obsessão, que é o problema em si, o problema espiritual, que muitas vezes tem uma consequência em problemas físicos também, problemas de saúde física, e a desobsessão, que é exatamente a terapia espírita para a cura e para evitar as obsessões. Nós vamos analisar na noite de hoje, meus irmãos, a questão de vida, né? Nós não iremos aqui pregar uma vida perfeita, nem pura, nem isenta de erros, mas sim uma vida equilibrada. Vocês vão perceber, né? Nós iremos perceber juntos que tudo que nós vamos comentar aqui vai girar em torno de questões de comportamento. E volto a dizer, nós não vamos aqui pregar uma vida perfeita, porque nenhum de nós é perfeito ainda vai demorar um pouco, né? Muitas encarnações pela frente, para a gente atingir essa perfeição relativa que é a pureza espiritual. Mas a gente vai aconselhar aqui uma vida, na medida do possível, mais vigilante, equilibrada e prudente, em termos de comportamento.
Pois bem, meus irmãos, o que é obsessão? Se a gente analisar o conceito no dicionário, obsessão é a ideia fixa em algo, em uma situação, em uma pessoa, em um desejo. Quando a gente tem um pensamento fixo em qualquer coisa, quando o nosso pensamento não varia muito, a gente fica obcecado por uma pessoa, uma situação, um desejo, um projeto, ou mesmo um lugar. Né? O Espiritismo, ele confirma esse conceito de obsessão, que nós encontramos no Dicionário da Língua Portuguesa, que essa ideia fixa, a não variação dos pensamentos, das ideias, termina levando a um desequilíbrio psíquico, né? Espiritual fortíssimo. Sendo que o Espiritismo ele complementa explicando, esclarecendo que a obsessão, além de ideia fixa em algo que causa desarmonia e desequilíbrio, é também a influência negativa dos espíritos, que pode ocorrer de um ou mais espíritos sobre um ou mais espíritos, de forma que nós individualmente podemos estar obsidiados por um ou vários espíritos, e uma coletividade também, né? Um grupo, uma comunidade, uma coletividade, uma sociedade, até uma nação inteira, ou quase que uma nação inteira, ela pode sim estar influenciada também por vários espíritos obsessores. Influência essa que é sempre negativa, ainda que nem sempre, no caso de obsessão, haja intenção real de se prejudicar. Normalmente, nas obsessões, há sim a intenção real de se prejudicar alguém. Porém, há casos de obsessões em que acabamos sendo influenciados ou influenciados sem termos essa intenção. Às vezes até com a melhor das intenções, porém não percebendo que o comportamento é desequilibrado e está contribuindo para perturbar emocionalmente, espiritualmente, energeticamente o outro. Então, há diversos tipos de obsessões. Nós temos, por exemplo, a obsessão de encarnado para com encarnado. Né? Nós que aqui estamos vestindo essa roupa de carne, influenciando negativamente outros que também estão encarnados ou sendo influenciados por outros encarnados. Que exemplos práticos nós podemos dar sobre esse tipo de obsessão, de encarnado para com encarnado? Eu sempre coloco a questão do ciúme, né? O ciúme, ele é certamente um exemplo clássico e, ao mesmo tempo, claro e objetivo de como a gente pode perceber a obsessão de encarnado para com encarnado. E eu estou falando do ciúme doentio, do ciúme patológico, aquele ciúme em que, lamentavelmente, a pessoa ciumenta se sente dona da pessoa que ela diz amar. Ela acha que tem a posse do outro e da vida dele. E isso efetivamente não existe e nem é justo. Não é justo uma pessoa se achar dona da outra ou da vida da outra, certo? Então, quando nós temos pessoas extremamente ciumentas, aquele nível de ciúme perturbador, onde o ciumento ele se perturba, ele se destrói, se desarmoniza internamente e mais ainda ele perturba e prejudica quem é alvo do seu ciúme. Porque normalmente pessoas nesse nível de apego, essas pessoas, elas acabam constrangendo aquelas que são alvo do seu ciúme, constrangendo ou até mesmo violentando essas pessoas, seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional. Né? Então, quando a gente tem um casal em que um dos dois, pelo menos, é ciumento, ou até os dois, é um caso muito clássico e fácil da gente perceber da obsessão de encarnado para com encarnado, onde, lamentavelmente, nós também sabemos que há muitas situações de feminicídio ou de crimes passionais, né? Por conta desse ciúme doentio, dessa obsessão de encarnado para com encarnado. Nós precisamos ter a consciência, meus irmãos, que nós efetivamente não somos donos de ninguém. Não somos donos de ninguém. Aquela pessoa
que a gente diz que ama, aquela pessoa, ela convive com a gente, ela se relaciona com a gente, ela não nos pertence. Da mesma forma que eu não pertenço a alguém, ninguém também me pertence, e muito menos a vida daquela pessoa ou como ela vive, né? Então, se alguém aqui que está assistindo essa live tem um ciúme violento, um ciúme intenso, é bom começar a se tratar, procurar ajuda psicológica, ajuda religiosa e se conscientizar de que você tem que ajudar você mesmo, nós temos que ajudar nós mesmos a termos o desapego. O desapego não é deixar de amar quem a gente quer conviver na nossa vida por muito tempo ainda, mas sim ter a consciência de que não sou dono da vida dele, dela e etc. Não sou dono nem da pessoa, nem da vida dela. Outro caso de obsessão de encarnado para com encarnado é quando os pais, eles terminam que extrapolando um pouco a missão maravilhosa que eles têm de orientar, educar e bem encaminhar seus filhos. É evidente que eu tenho essa consciência que os pais, eles têm a divina, sagrada e maravilhosa missão de orientar, educar e bem encaminhar seus filhos. Mas chega um momento da vida, principalmente quando os filhos tornam-se maiores de idade, que os filhos precisam ter iniciativa própria. E aí tem pais que querem escolher com quem o filho ou a filha vai casar, vai namorar, com quem o filho ou a filha vai ter amizade, com quem o filho ou a filha vai... que tipo de profissão o filho ou a filha vai exercer, tolhendo, inclusive, a individualidade e a liberdade da pessoa escolher. Eu conheço pessoas que acabaram optando por determinadas carreiras porque era um sonho dos seus pais ou porque era uma tradição de família, não era o desejo daquela pessoa, e aquela pessoa acabou se tornando um estudante daquela área, um profissional frustrado. E, geralmente, quando a gente exerce uma profissão que a gente não se identifica, não gosta, só porque a gente recebeu pressão familiar, porque há uma tradição na família daquela profissão, ou porque é um desejo dos nossos pais de exercer determinada profissão, normalmente essas pessoas se tornam maus profissionais, se tornam frustrados, né? E isso não é justo. Volto a dizer, meus irmãos, eu não estou aqui contra os pais, de forma alguma. Eu admiro e muito a missão maravilhosa que os pais... Eu tenho pais maravilhosos, né? Pais amorosos, presentes, conselheiros, e que tenho certeza que eles cumpriram com perfeição a forma como educou a mim e aos meus irmãos, né? Nos encaminharam de forma sábia, correta. O que eu estou querendo dizer é que tem pais que exageram nessa questão da possessividade sobre seus filhos e terminam lhes tirando todo tipo de iniciativa, principalmente quando eles já estão adultos para avaliar. É evidente que quando um filho se torna adulto, ele não deixa de ter a condição, por exemplo, do pai poder aconselhá-lo. Às vezes um adulto ele está também entrando por caminhos equivocados, que o pai e a mãe, por ser mais experientes, sabem que aquilo ali pode levar aquele filho ou aquela filha a um caminho de dor, de sofrimento ou de problemas, né? E é evidente que, mesmo quando maiores de idade, os pais têm sim o direito de aconselhar, da mesma forma que um amigo pode aconselhar um outro amigo quando ele vê que o seu amigo está caminhando por uma direção perigosa ou ruim, né? Negativa. Mas é como estou dizendo, quando os pais eles têm esse sentimento de querer escolher tudo para os filhos, principalmente quando os filhos já têm condição de avaliar suas escolhas, isso acaba sendo uma obsessão de encarnado para com encarnado. Mas tem a situação inversa também. Tem filhos que não respeitam as individualidades de seus pais. Tem filhos que, quando os pais se tornam idosos, os filhos é que querem escolher tudo para os pais, não respeitando o livre-arbítrio, a individualidade de seus pais, e até, digamos assim, controlando até mesmo a vida material, orçamentária, né, de seus pais. A gente sabe que muitas vezes é com boa intenção, para ter um equilíbrio financeiro, não passar por problemas, né, por dívidas, mas nem sempre é com essa boa intenção ou com esse aspecto, né? Há, às vezes, uma conotação realmente obsessiva.
E quando nós temos também perseguições entre as pessoas, meus irmãos. Perseguição na vizinhança, no trabalho, às vezes dentro da própria família, né? É outra situação fácil da gente identificar de obsessão de encarnado para com encarnado. Lamentavelmente, tem pessoas que têm, sim, inimigos e que são perseguidas. Quando não são perseguidas, não percebem que são alvo dos pensamentos negativos, da inveja, dos desejos ruins dos outros. Eu acredito que todos nós já passamos por isso. E que a gente reflita se em algum momento não foi a gente que exerceu esse papel, né? Espero que não. Mas será que muitas vezes a gente não ficou com um pensamento fixo em pessoas e a gente acabou emitindo energias negativas para aquelas pessoas? Né? Mas certamente também fomos alvos, né, desse tipo de pensamento negativo, de pessoas que às vezes desejam mal para a gente, que fazem tudo para nos prejudicar, né? Querem ocupar a nossa posição na questão profissional e etc. A obsessão de encarnado para com encarnado. Nós temos também, meus irmãos, a obsessão de desencarnado para desencarnado. Os espíritos desencarnados, eles se obsidiam, eles se perseguem lá no plano espiritual. Inimigos que eram inimigos encarnados aqui na Terra, continuam essas inimizades no mundo espiritual. Infelizmente. Gangues rivais que marcavam duelos aqui na Terra, quando desencarnam, essas gangues continuam guerreando nas esferas mais pesadas, energeticamente falando, nas dimensões mais sombrias, né, do mundo espiritual. Gangues rivais, inimigos, guerras, nações que viviam em guerra aqui. Quando não se perdoam, não se reconciliam, quando não atingem a paz, lamentavelmente, se perseguem lá no plano espiritual. E volto a dizer, se perseguem nas dimensões mais pesadas e negativas, energeticamente falando. Temos a obsessão de encarnado para com desencarnado. Quando é que a gente acaba prejudicando alguém que já está no plano espiritual? Nós que aqui estamos encarnados, prejudicamos alguém que está no plano espiritual. Existem dois exemplos para a gente identificar essa situação. Um é por amor, que é saudade. O outro é o oposto, é revolta, é indignação por questões materiais. Vamos lá, vamos começar falando da obsessão de encarnado para desencarnado por amor. Por isso que a gente iniciou o nosso estudo dizendo que, na maioria dos casos de obsessões, é evidentemente que há uma intenção sincera do obsessor em prejudicar quem é o obsidiado, né? Quem é o seu perseguido. Mas, às vezes, não há intenção e a gente acaba prejudicando o outro. Quando a gente perde alguém que a gente ama muito, quando eu digo perder, é desencarne, né? Que a gente acaba perdendo, momentaneamente ou não, a gente acaba perdendo, né? A gente perde a presença da pessoa, a alegria de ter a presença da pessoa convivendo conosco. O que é que acontece? Quando desencarna alguém que a gente ama muito, um parente, um amigo, né, uma pessoa muito querida, e aí a gente se desespera, sofrer é normal, é natural. Eu jamais vou aqui pregar a insensibilidade, a falta de saudade, de forma alguma. Se a gente sofre por saudade, é porque nós amamos, a gente tem amor no coração, não é verdade? Então, assim, mas quando a gente se desespera, quando a gente se revolta, quando a gente se angustia demais pela perda de um ente querido, o que é que ocorre? A gente acaba perturbando esse irmão que partiu para o plano espiritual. A gente perturba esse irmão e, pior, retém ele aqui no plano material. Termina aqui prejudicando, né? Atrapalhando a ida dele para uma colônia espiritual. Termina atrapalhando a adaptação dele à pátria espiritual. É verdade, quando a gente se revolta, não aceita, né, o desencarne de alguém que a gente ama muito, a gente acaba, primeiro, perturbando, essa pessoa se perturba, mais, dobrado, triplicado em relação a gente, e ele fica convivendo no meio da família. Quando esse mundo encarnado já não é mais compatível energeticamente
e com a situação dele de desencarnado. Fica aqui no meio da gente, quando ele deveria, como diz meu pai, né, subir para o plano espiritual e se adaptar. Como diz meu pai, né? Meu pai costuma dizer isso, né? A pessoa encarnada termina não deixando o que desencarnou subir, né? Naquela metáfora, né, de que vai para o céu. A gente sabe que isso é uma metáfora, uma simbologia, mas na verdade é uma colônia espiritual, uma cidade do mundo espiritual. Então, o que é que a gente faz quando a gente perde um ente querido? Não pode chorar, não pode sentir, não pode sofrer. Pelo contrário, eu entendo totalmente a situação e o natural é a gente chorar, sofrer e morrer de saudade, né? E se a gente sente tudo isso é porque a gente ama. E isso é bom. O que a gente não pode é se revoltar e se desesperar. E o que é que a gente tem que fazer quando perde alguém que a gente ama muito? Orar por essa pessoa que partiu, para que ela seja bem recebida no plano espiritual, para que ela, os bons espíritos de luz possam recebê-la, algum parente ou amigo que desencarnou antes também possa recebê-la, ajudá-lo a se adaptar mais rápido ao mundo espiritual e para que ela possa ser conduzida para uma linda colônia espiritual a fim de continuar a sua jornada evolutiva lá até ter uma outra oportunidade encarnatória. E fazer uma prece por nós também, pedindo força, equilíbrio e serenidade. É normal a gente sofrer, chorar totalmente. E se você se sente melhor chorando, diminui um pouco seu sofrimento, você desabafa, chore. Porque eu mesmo chorei quando eu perdi meus avós, né? Não tenho mais avós. Os 4 estão no plano espiritual. Sinto muita saudade deles, né? Mas sempre os lembro, sempre oro por eles junto com a minha família, no Evangelho no Lar. E essa é a melhor maneira da gente expressar esse amor por quem a gente não pode mais abraçar aqui e render-lhes homenagens, né, e carinho e gratidão por tudo que fizeram por nós aqui, né? Então, ore, faça uma prece por quem desencarnou e por você mesmo, pedindo equilíbrio, serenidade e harmonia para não se desesperar. Agora, o outro caso, meus irmãos, de obsessão de encarnado para com desencarnado, é o oposto total disso que eu acabei de narrar. Não é por amor, e sim por materialismo e revolta. Eu diria até por mesquinharia. Essa é a realidade. Que é a questão de partilha de bens, né? De testamento. Quando alguém que está aqui encarnado se revolta com o que recebeu no testamento de quem desencarnou, ou porque não recebeu, ou porque pouco recebeu. Fica se sentindo injustiçado com o que recebeu, ou pelo fato de não ter recebido nada em termos de bens materiais do espírito que desencarnou. Isso só mostra o quanto nós, humanidade, ainda somos extremamente atrasados. Porque em vez de a pessoa sentir a ausência, a saudade, né, o amor por quem partiu, a pessoa fica contando desvantagens pelo que não recebeu ou porque acha que recebeu de forma injusta algo pouco na partilha dos bens. Então, esse ódio, essa indignação, essa revolta, perturbam mais ainda o irmão que desencarnou, mais até do que quando a gente sente saudade de alguém que a gente ama. Então, esse é outro caso clássico de obsessão de encarnado para com desencarnado. E tem, por fim, a obsessão de desencarnado para encarnado, que é quando os espíritos, aqueles que a gente não vê, né, aqueles que a gente não vê porque nós estamos encarnados, a não ser um médium vidente, né? Consegue ver os espíritos. Quando os espíritos desencarnados, porque espíritos nós também somos, nós somos alma nesse momento, espírito encarnado, alma. Quando os espíritos desencarnados, eles acabam interferindo na nossa vida negativamente. Esse vai ser o foco do nosso estudo da noite de hoje. Essa obsessão de de desencarnado para encarnado, é o foco principal do nosso estudo, porque eu entendo que é o que traz a grande maioria das pessoas para a casa espírita. Muitas vezes nós chegamos por essa dor, né? Nós despertamos através da dor da obsessão. Eu, inclusive, confesso nessa situação. Eu cheguei à casa espírita, caminhando para Jesus há 20 anos atrás, por conta de um problema de obsessão. Eu estava com ideias equivocadas, com sugestões que não condiziam com o que eu era, de fato, no sentido de que normalmente eu fui uma pessoa otimista e eu estava começando a ter uns pessimismos, uns sentimentos negativos, que não era o corriqueiro da minha natureza, da minha característica. E ali foi quando eu comecei a perceber que eu não estava bem
e meus pais também tiveram essa lucidez e o imenso amor deles de me orientar a procurar uma casa espírita 20 anos atrás, quando eu tinha 19 anos, para entender o que estava acontecendo comigo e iniciar um tratamento espiritual, né? O bom é que esse tratamento me despertou para a necessidade de eu abraçar a doutrina espírita e ali eu compreendi o que é que eu tinha que fazer na minha vida daqui para frente. Determinados comportamentos eu precisava transformar, mudar. Para não só não voltar a ter problema de obsessão, como para ter uma vida equilibrada, harmônica e para evoluir como ser humano, evoluir espiritualmente, né? Então, essa é a obsessão que a gente vai enfocar mais, porque, de repente, muitos que estão assistindo essa live nesse momento estão passando por isso ou já passaram e não querem voltar a passar, né? Então, vamos lá, seguindo o nosso estudo. Allan Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, né, no processo de codificação da doutrina espírita: onde estão os espíritos? E Kardec, naquele momento, estava enfatizando os espíritos desencarnados, porque ele já sabia que espíritos nós também somos, né? Nós não temos espírito, nós somos espírito. A gente tem corpo e tem perispírito, a gente é espírito. Pois bem, onde estão os espíritos? Perguntou Allan Kardec. Evidentemente que os espíritos desencarnados. E a resposta do Espírito em Verdade: em toda parte, inclusive no meio de vós. Aí Kardec, novamente, lançou outro questionamento em cima dessa resposta do Espírito em Verdade. E os espíritos influenciam a nossa vida, e a resposta do Espírito em Verdade: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, ou seja, é comum os espíritos desencarnados comandarem as nossas vidas, governarem as nossas vidas. Isso não deveria acontecer, meus irmãos. Nós só somos governados porque nós permitimos, inconscientemente, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio, pelas nossas imperfeições, que são as brechas que os espíritos atuam para influenciar a nossa vida. Eles não deveriam nos influenciar, no entanto, eles nos influenciam negativamente. E aqueles que querem, principalmente, nos prejudicar, eles conhecem melhor as nossas imperfeições, das nossas falhas, as nossas brechas, as nossas portas escancaradas, e é ali que eles atuam para governar as nossas vidas, que isso não deveria acontecer com ninguém, mas acontece em função da nossa invigilância e das nossas imperfeições, sobretudo morais. Qual é a principal causa das obsessões? Estatisticamente, a maior parte das obsessões é causada pelo sentimento de vingança. Ou seja, quando nós estamos aqui encarnados, como nós estamos agora, e nos desentendemos com alguém, quando eu digo desentender, não é apenas ter uma briga passageira. Quando, lamentavelmente, colecionamos inimizades, se não houver o perdão de ambos os lados, aquele que desencarnar primeiro tem grande chance de ser um inimigo invisível, que é o obsessor. Então, estatisticamente, a grande maioria das obsessões é causada por sentimento de vingança. Se a gente, antes de conhecer a doutrina espírita, tinha aquela ilusão de, faleceu, entre aspas, né? Faleceu o corpo físico, um inimigo, acabaram os nossos problemas. Aquela pessoa não vai mais me perturbar, me perseguir. Pelo contrário, meus irmãos, os nossos problemas podem estar apenas começando e piorando, porque agora vai ser um inimigo invisível, que a gente sequer vai ter noção que é ele quem está nos perseguindo. E pior, ele não vai atuar sozinho. Ele consegue juntar outros espíritos atrasados, que não tinham nada a ver, sequer conheciam a gente, mas que se comprazem em fazer o mal aos outros e que vão ajudar aquele inimigo desencarnado, que foi um inimigo encarnado nosso aqui na Terra, a prejudicar a nossa vida. Certo? Então, a principal causa das obsessões é a vingança. Por isso que Jesus aconselhou: reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminhar com ele, porque não sabeis a hora do retorno. A hora do retorno ao plano espiritual. Como eu falei, se não houver o perdão dos dois lados, quem desencarnar primeiro tem grande potencial de ser um inimigo desencarnado, que vai começar a atrapalhar tudo na nossa vida. A vida amorosa, a vida profissional, a vida financeira até. Ele vai nos intuir gastar mais do que a gente pode,
nos endividar para nos perturbar. E a gente sofrer também com as sanções, né, que todo ser humano sofre quando ele tem débitos materiais, né? A ponto até de perder coisas básicas, como a casa, né? E outros bens que são básicos e necessários para uma sobrevivência digna. Então, sequer, às vezes, percebemos que os inimigos desencarnados eles podem estar perturbando tudo na nossa vida. Acabam um namoro, um noivado, um casamento que tinha tudo para ser uma relação de crescimento para os dois. Os obsessores chegam e terminam separando um casal que tinha tudo para crescer espiritualmente juntos, seja de namorados, de noivos ou já um casal no âmbito do casamento. Desequilibra suas contas, faz você atrasar o trabalho, trabalhar mal, cometer erros, até perder o emprego, ter um relacionamento ruim com a sua família. Você, de repente, passa a ter um relacionamento intempestivo com as pessoas que você mais ama e que você não tinha tantos atritos. E sequer nós percebemos que os obsessores é quem estão atuando nesse sentido, certo? Então é a vingança, por isso que Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminhar com ele, porque não sabeis o momento do retorno, certo? Outra causa das obsessões, não menos comum que a vingança, é a questão das afinidades. Nós não podemos negar que há a questão das afinidades. Eu acabei de analisar, na questão de obsessão de encarnado para desencarnado, por exemplo, de pessoas que sofrem quando perdem um ente querido ou um grande amigo, né, que vai para a espiritualidade. Esse caso é uma afinidade por amor. Mas há também casos de obsessão de afinidades por sentimentos negativos. Né? Porque eu digo uma coisa a vocês, meus irmãos. Quem vocês acham que são os espíritos desencarnados que acompanham os encarnados pessimistas? Vocês acreditam que espíritos otimistas vão acompanhar, espíritos desencarnados otimistas vão acompanhar encarnados pessimistas? É evidente que não. A gente atrai na sintonia de mesma energia e vibração. Né? Não tem como eu ser uma pessoa otimista e atrair para o meu convívio espíritos desencarnados pessimistas. Não tem como eu ser uma pessoa alegre e autoastral e atrair para o meu convívio espíritos tristes, melancólicos e desanimados. Não tem como eu ser uma pessoa justa e eu atrair espíritos desencarnados injustos. Então tem a questão da afinidade. Se nós aqui encarnados gostamos de apreciar coisas tristes, melancólicas, de baixa vibração, os desencarnados, evidentemente, que vão nos acompanhar, são dessa mesma sintonia e vibração. Se eu gosto de assistir notícias trágicas, e eu me pergunto o que é que pode levar as pessoas a gostar de assistir notícias trágicas, né? De mortes, de violência, de acidentes. O que é que pode levar uma pessoa a se comprazer com esse tipo de notícia? Isso vai levar a quem? Espíritos desencarnados que vibram na mesma sintonia a conviver com eles. Então, tem sim a questão das afinidades. Os nossos cacuetes, os nossos vícios de comportamento, a gente acaba atraindo, né? Espíritos que vibram na mesma sintonia que nós. Quem são os obsessores? Nós não podemos ter uma ideia dos obsessores de criaturas monstruosas, demoníacas, satânicas, nada disso, gente. Não vamos entrar nessa sintonia de alegorias de demônios, de satãs e etc. Nada disso. O obsessor, ele é um ser humano igual a nós, imperfeito e sofrido igual a nós. Os obsessores são espíritos equivocados como nós, imperfeitos como nós. A diferença é que eles, nesse momento, não têm este corpo de carne, né? Essa roupa de carne que a gente está vestindo nesse momento. Não. Os obsessores, eles são espíritos que precisam de ajuda. Muitos deles são ignorantes espiritualmente. Não têm esclarecimento. E, por isso, acabam perturbando
a nossa vida. Gente, existem níveis de obsessões. Ou seja, nós podemos estar pouco ou muito influenciados pelos espíritos. A gente pode estar pouco ou muito refém dos espíritos. Por exemplo, quais são as gradações das obsessões, os níveis de obsessões? Nós temos a obsessão simples. Como o próprio nome está dizendo, é uma influenciação simples. É uma influenciação mais simples. O que é uma obsessão simples? É quando a gente percebe que está diferente. Sabe quando você tem a percepção que você está diferente? Negativamente falando. Você é uma pessoa otimista e de uma hora para outra você percebe que está ficando pessimista sem motivo. Você está começando a ficar com medo de situações que normalmente você não teria. Você é uma pessoa alegre e de uma hora para outra você está sentindo umas tristezas. Você está sentindo uma melancolia que você não sabe o porquê. Quando você está percebendo essa mudança, enquanto está nesse nível de percepção de mudança, é evidente que ainda está na obsessão simples. E mesmo na obsessão simples, meus irmãos, não é fácil perceber que nós estamos mudados, negativamente falando. Não dá. Nem sempre dá para perceber. É muito sutil essa percepção. É difícil perceber isso aí. Mas enquanto a gente está percebendo que a gente está mal, a gente não está bem, que a gente precisa de ajuda, com certeza, enquanto está nesse nível aí, é porque está no nível da obsessão simples. É mais fácil de tratar. Quando a gente está na obsessão simples e procura logo ajuda médica e espiritual, numa casa religiosa bem orientada, a tendência é aquele quadro de obsessão não evoluir para um nível pior. E a gente, o mais rápido possível, neutralizar a influência negativa dos espíritos e retomar o caminho do equilíbrio, da paz e do equilíbrio. Mas existem níveis mais complexos de obsessão que, quando não se trata na obsessão simples, acaba se agravando essa influenciação, se tornando muito mais desequilibrante e perigosa para a nossa vida. Nós temos, por exemplo, a fascinação. Na fascinação, aí é que nós não percebemos mesmo, em hipótese alguma, que estamos diferentes, que estamos mal, que não estamos bem. Na fascinação, nós somos conduzidos a situações de perigo e sequer percebemos, sequer temos a lucidez de que estamos sendo arrastados a situações de perigo. Na fascinação. A fascinação pode levar ao suicídio ou à loucura, à aparente loucura. Porque na fascinação, meus irmãos, nós não temos a menor noção sequer do que a gente está pensando. Os espíritos eles passam a ser parasitas espirituais, prendendo os nossos pensamentos e as nossas ideias. Nós nos tornamos escravos do pensamento deles. Não temos controle das nossas ideias, das nossas faculdades mentais. Fascinação. Certo? Fascinação. Então, somos arrastados, né, como eu falei, a situações de perigo, inclusive podendo levar ao suicídio. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de médiuns fascinados. E também de pessoas subjugadas. A subjugação é outro nível de obsessão, o mais difícil de todos. Na subjugação, nós, além de não termos controle das nossas ideias, dos nossos pensamentos, não temos sequer a noção do que estamos fazendo. Na subjugação, que é quase uma possessão, nós não temos sequer o controle do nosso corpo físico. Os espíritos chegam a fazer a gente dormir por dias seguidos. Como eu falei, os hospitais psiquiátricos, os aparentes loucos ou desequilibrados psiquicamente, normalmente são pessoas no nível de obsessão, fascinação e subjugação. Também pode levar ao suicídio. Certo? Tudo isso, meus irmãos, porque não se começou tratando quando ainda era obsessão simples. Tem outro nível, outra gradação de obsessão, que é a auto-obsessão, não menos rara. Mas, Paulo, você falou no começo do estudo
que a obsessão é a influência negativa de um ou mais espíritos sobre um ou mais espíritos. Sim, eu confirmo essa informação. Mas não raro, nós somos obsessores de nós mesmos. Como isso é possível? Aí entra naquela situação do conceito de obsessão que nós demos no começo do estudo. A definição do dicionário Aurélio. Obsessão, quando a gente tem o monoideísmo, né? Que é a ideia fixa em algo, uma situação, uma pessoa, um lugar, uma coisa, um projeto. É uma obsessão, né? Você ter o pensamento fixo num só aspecto da vida, quando aquilo se torna algo desequilibrante, e normalmente se torna, nós nos tornamos obsessores de nós mesmos. Outro exemplo disso aí, da autoobsessão, são os famosos transtornos obsessivos transtornos obsessivos compulsivos, ou TOCs, as manias, né? Manias. Eu falei no começo da live que tem pessoas que sofrem perseguição, né, no trabalho, na família, na vizinhança, mas tem pessoas que têm mania de perseguição. Não sofrem nenhuma perseguição, mas acham que sofrem perseguição. É um toque, é uma mania. Né? Tem gente que tem toque de limpeza exagerada. Tem gente que tem toque em relação a superstições, manias, cacoetes, enfim. Isso é autoobsessão. Quando a pessoa também é muito deslumbrada com ela mesma, narcisista, vaidosa ao extremo, ela acaba se tornando obsessora dela mesma. O que é o narcisismo? Queridos irmãos, a gente precisa se amar, porque quem não se ama não consegue amar mais ninguém. Se a gente não se ama, a gente não consegue estender esse amor para a nossa família, para os nossos amigos, para os cônjuges, né, para as pessoas que a gente se relaciona amorosamente. E principalmente ao próximo, né? Aquele próximo que a gente não convive, mas que a gente tem aquela noção de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, quem não se ama, não pode amar a mais ninguém. Só que eu estou falando de pessoas que são narcisistas. Narcisistas são pessoas que são extremamente deslumbradas consigo mesmas. São pessoas que se acham perfeitas, né? São deslumbradas com elas mesmas, no sentido de se acham pessoas mais bonitas fisicamente que outras, se acham pessoas mais capazes que outras, se acham pessoas mais inteligentes que outras, se acham pessoas invejadas por outras. E isso é extremamente perigoso, porque é vaidade, é egoísmo, ao extremo. Então, não raro, nós somos obsessores de nós mesmos. E para finalizar essa questão da autoobsessão, uma outra predisposição a esse tipo de obsessão é o sentimento de culpa. Quando nós nos sentimos culpados por algo e não nos perdoamos, acabamos desenvolvendo a autoobsessão. É muito saudável e é também de uma grandeza espiritual a gente admitir que cometemos erros, né? Que erramos. É extremamente saudável, é um gesto humilde. Agora, a gente viver se culpando eternamente por algo, ou por mais de uma situação, isso se torna patológico, doentio. Quando eu não me perdoo por aquilo que eu fiz de errado, equivocado, a tendência é eu me tornar obsessor de mim mesmo. E isso ir piorando e levando aquelas outras gradações, níveis de obsessão que nós comentamos, a fascinação, a subjugação. Quando, meus irmãos, a gente não trata logo a obsessão simples ou a autoobsessão, fica difícil evitar a fascinação e a subjugação. Então, é preciso que a gente tenha essa noção clara, né, cristalina, de que está se sentindo mal, ansioso, emocionalmente triste, abalado, cheio de sentimentos negativos, enquanto está tendo a lucidez de perceber que não está bem, procurar ajuda médica e também de uma religião séria e bem orientada, certo? Então, sentimento de culpa, presunção, egocentrismo, tudo isso aí acaba levando à autoobsessão. Meus irmãos, de modo geral, quais são as causas das obsessões?
A gente já falou aqui da vingança, tem obsessão por amor, né? Por afinidades. Mas existem outras situações que predispõem a gente à obsessão. Vamos lá. Nossas imperfeições morais, nossas fraquezas espirituais, as afinidades, como a gente falou, e principalmente sentimentos negativos. Tristeza, inveja, ciúme, rancor, ódio, revolta. Tudo isso aí, pessimismo, maledicência, tudo isso acaba gerando o quê? Energias negativas que vão viajar o tempo e o espaço no universo e encontrar espíritos desencarnados que vibram na mesma sintonia e que vão certamente prejudicar a nossa vida, desequilibrar a nossa saúde emocional, que é o espiritual, e também física, porque toda doença física ela é psicossomática. Normalmente, quando a gente vive doente e está com a imunidade baixa, normalmente é porque o espírito está passando por problemas, por desequilíbrios. Espírito doente, corpo físico e perispiritual doentes também, certo? Outras situações que causam as obsessões, né? Predispõem às obsessões. Os vícios. Vício da bebida alcoólica, vício do fumo, vício das drogas, o vício da medicação descontrolada, quando a pessoa se automedica, ou quando o médico suspende a medicação e a pessoa continua tomando, mesmo com o médico já tendo suspendido a medicação. E o vício do sexo mal praticado, vida sexual promíscua e praticada como um esporte e não com responsabilidade. Esses vícios todos predispõem também à obsessão, certo? Essas questões que nós colocamos aqui, como bebida, fumo, droga, medicação, sexo promíscuo, elas acabam se tornando obsessivas porque espíritos desencarnados que têm afinidade com esse comportamento, eles terminam absorvendo as nossas energias, já que eles não têm mais o corpo físico para os satisfazer. Então, quem bebe, não bebe sozinho. Quem fuma, não fuma sozinho. Quem se droga, não se droga sozinho. Tem os espíritos encarnados, obsessores ali, ligados à pessoa. Mas, Paulo, ele não tem mais corpo físico. Como é que o obsessor vai pegar num copo ou numa garrafa e beber comigo, que já estou aqui encarnado bebendo? Ou fumar comigo? Eles não precisam. Eles se ligam energeticamente às nossas sensações. É através da corrente de pensamento de energia. Ele acaba absorvendo as sensações que a gente está sentindo. E detalhe, eles não acabam só absorvendo as sensações para satisfazer a eles também. Eles acabam causando um dano muito maior que a nossa saúde, absorvendo também o nosso fluido vital, que é a bateriazinha que mantém esse corpo biológico encarnado, vivo. Vivo do ponto de vista físico, né? Porque vivo nós estaremos sempre. Somos espíritos imortais. Então, gente, o obsessor alcoólatra, ele não precisa de corpo físico para pegar na garrafa no copo e beber com o encarnado. Ele inala o cheiro do álcool e ele também, quando ele é bem inteligente, consciente da sua condição de desencarnado, ele coloca uma espécie de canudo fluídico mesmo, que vai direto na nossa corrente sanguínea e fica vaporizando as sensações etílicas. Isso, álcool, a droga, o fumo. E a mesma coisa em relação à vida sexual, né? Quando a vida sexual é desequilibrada, tá? Para a gente não tornar tudo pecado, o sexo faz parte da vida, da natureza, e tem duas importantes funções que eu vou comentar daqui a pouco. Então, meus irmãos, André Luiz até chama essa situação de vampirismo. Vampirismo é exatamente essa situação de você sugar. Na alegoria, na mitologia, na alegoria, o Conde Drácula, ele suga o sangue, né, para se manter vivo. Na realidade, na vida real, os obsessores, eles além de se satisfazerem com os nossos vícios, eles sugam nosso fluido vital e eles acabam vampirizando a gente.
E quando o fluido vital vai se esgotando ou enfraquecendo, a gente pode até desencarnar antes do tempo por falta de saúde, por falta de energia, por doenças que vão surgindo. Então, André Luiz, inclusive, nos esclarece em relação ao vampirismo e à questão da obsessão que vai retirando o nosso fluido vital, né? Com relação à vida sexual, se nós temos uma vida sexual sadia, né? Se fazemos sexo com responsabilidade, com carinho, não vai ter obsessão ali. Pelo contrário, o sexo ele tem duas funções. Uma é a reencarnação, que é a questão da reprodução, mas não é só isso. A gente não pode limitar a vida sexual à reencarnação e à reprodução, embora essa seja a principal função. Tem uma outra função que a vida sexual tem também, que é importante, que é uma troca positiva de energias quando há carinho e respeito entre os parceiros. Quando o sexo é praticado com responsabilidade e com carinho, nunca vai ter obsessão. E é legal, é legítimo, né? Agora, tem gente que pratica sexo como quem pratica um esporte, por lazer, por diversão, porque só quer sensações e sem responsabilidade, correndo o risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis, por isso que elas existem. As doenças sexualmente transmissíveis são consequência do sexo irresponsável, da promiscuidade, né? Como eu falei, um casal que tem uma vida equilibrada, harmônica, e que se ama e se respeita, jamais vai ter obsessão. Pelo contrário, eles vão criar um campo de força que vai neutralizar qualquer investida dos obsessores. E a própria espiritualidade ela vai neutralizar também os obsessores que tentariam ir em direção ao casal. Mas deixando bem claro que a espiritualidade respeita a individualidade do casal, não fica no ambiente, né? Respeita a intimidade e o momento do casal. Mas tem outras situações, meus irmãos, que predispõem à obsessão. Mentira, ociosidade. Quando a gente está muito o quê? Ocioso, né? Quando a gente não preenche a nossa mente de forma útil, o que é que acontece? A gente pensa besteiras, fala besteiras e faz besteiras. A gente precisa ocupar bem o nosso tempo. Trabalho profissional, estudo acadêmico, vida espiritual religiosa, certo? Lazer saudável e repouso nas horas certas. Preencher o seu tempo dessa forma, caridade, faltou, né? A gente precisa encontrar um momento para fazer a caridade, né? Fazer o bem às pessoas e sem olhar a quem. Pois bem, se a gente preenche bem o nosso tempo nesse sentido, jamais seremos vítimas nem alvo dos obsessores. De forma alguma, nós passaremos por isso, certo? De forma alguma. Agora, se por um lado a ociosidade gera a obsessão, trabalhar demais também. Os famosos workaholics, que é uma expressão que se usa para viciados em trabalho, também são obsidiados, viu? Porque tem que ser o meio termo, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Por isso que Jesus disse, orai e principalmente vigiai. A gente tem que encontrar o equilíbrio, o meio termo. Nem ser ocioso e nem trabalhar demais. Porque também a pessoa que só vive para a vida profissional, ela é estressada, ela estressa outras pessoas com o estresse dela e ela não encontra tempo para a vida espiritual, para um lazer saudável, para um repouso que é necessário, adoece, e para fazer a caridade, porque ela vive para a vida profissional, né? Queridos irmãos, e qual é o caminho para vencer as obsessões? O Espiritismo oferece um caminho maravilhoso chamado desobsessão. A desobsessão é a terapia, a proposta espírita para a cura das obsessões. O primeiro conselho da desobsessão é a prece. Sentiu que está ficando triste, desanimado, está tendo revolta, ódio, sentimentos negativos, se isola em algum lugar e faz uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, ao teu anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda, nosso espírito protetor, para dar forças para a gente expulsar aquelas ideias negativas. Se a gente está a ponto de cometer alguma atitude equivocada, que a gente possa pensar muito antes de realizar isso aí, certo? Então, nós podemos recorrer à prece. Reforma moral ou reforma íntima. Para a gente superar as obsessões e a influência negativa dos espíritos, a gente precisa superar nós mesmos. Superar nós mesmos no sentido de corrigir as nossas falhas. Primeiro, identificar quais são as nossas imperfeições.
egoísmo, inveja, orgulho, ciúme, vaidade. Não estou falando vaidade de autoestima, de se cuidar, de cuidar da aparência, de gostar de si mesmo, de se vestir direitinho, de cortar o cabelo. Não, não é. É vaidade de se achar melhor do que os outros, de se achar perfeito, infalível, né? Então, gente, nossas imperfeições como a vaidade, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, maledicência, pessimismo, né? A gente precisa ir corrigindo essas coisas aos pouquinhos. Evidente que ninguém se modifica do dia para a noite, nem tenta, porque isso é uma violência. Ninguém dorme perfeito e acorda anjo no dia seguinte. Reforma íntima não se processa dessa forma. A natureza não dá saltos. A gente vai se corrigindo aos pouquinhos, devagarinho, dia a dia, semanas, e principalmente meses e anos. A gente tem que iniciar alguma coisa agora. Mas não é numa única encarnação e tendo a felicidade de conhecer o Espiritismo que a gente vai, em um mês de tratamento numa casa espírita, ou numa única encarnação, chegar à pureza espiritual. Mas a gente pode começar a ir corrigindo alguma coisa, né? Então, reforma íntima, reforma moral, processo de mudança das nossas ideias, né? De pensamentos, de sentimentos e principalmente de comportamento. Mudar para melhor, evoluir, progredir, né? Praticar o amor, a caridade, a humildade, a solidariedade, a paciência. Se a gente vai exercitando a nossa vida nesse sentido, a gente vai evitando a influência negativa dos obsessores, certo? E o último conselho, né? Nos 4 minutos que restam do nosso trabalho. Fazer o bem. A prática da caridade cansa os obsessores. Os obsessores ficam estafados de querer nos perseguir e desistem, porque não encontram as brechas que precisam para manipular a nossa vida. Quando os obsessores veem que a gente está se esforçando em fazer o bem, praticar a caridade, fazer todo o bem que está ao nosso alcance, ouvir o desabafo de uma pessoa que está desesperada, levar uma palavra amiga a alguém que está precisando de um conforto, de um consolo, né? Quando a gente pode orientar alguém que está desorientado, que está em dúvida em relação a um assunto importante. Pequenos favores, grandes favores, e principalmente quando a gente alivia a fome de alguém, alivia a sede de alguém, veste a quem tem frio. Caridade não tem hora nem data marcada. Mas a casa espírita, ela oferece uma série de oportunidades, não só a casa espírita, a igreja católica, as igrejas protestantes, os demais segmentos religiosos, as religiões de matriz africana e etc. Todas as religiões oferecem oportunidades de prática da caridade, né? Na nossa casa nós temos, por enquanto está desativada a campanha do quilo em função da pandemia, mas retomaremos um dia a campanha do quilo, a tarefa da sopa, a visita aos hospitais, o Hospital do Câncer, o Hospital dos nossos irmãos com hanseníase, o atendimento fraterno, a distribuição de chovais para gestantes carentes, a evangelização infanto-juvenil, a mediunidade, a doutrinação, a aplicação do passe, o atendimento fraterno, a secretaria, o limpar a casa espírita, é uma caridade também. Limpar a casa espírita é uma grande caridade, organizar uma fila do passe, quer dizer, várias oportunidades. Que quando a gente está envolvido em trabalho do bem, da caridade, a gente neutraliza a influência dos obsessores e ganha na nossa vida a presença dos bons espíritos de luz. Neutralizamos os espíritos equivocados e ganhamos a presença positiva dos bons espíritos. Renovamos nossas energias, trocando a energia negativa pela energia positiva. E muitas vezes as nossas boas atitudes na caridade influenciam os espíritos negativos, os obsessores, a mudarem de comportamento também. A gente acaba, de certa forma, contagiando esses irmãos positivamente a mudarem de comportamento. Então, meus irmãos, prece, mudança de comportamento, reeducação, reforma íntima e a prática da caridade. Esses são os 3 caminhos para a desobsessão, que é a cura espírita para as obsessões. Resumindo, a ópera está nas nossas mãos. É o nosso livre-arbítrio. E aí a gente fica por aqui, né? E agradeço desde já a atenção de todos, a paciência e as energias maravilhosas que foram emanadas, que sustentaram o nosso trabalho ao longo desses 60 minutos. Vou devolver a palavra agora a Luiz, para que ele possa, a Luiz Guimarães, para que ele possa encaminhar
para o encerramento do nosso estudo. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, uma informação sempre presente, sempre importante para todos nós, que vivenciamos todo esse processo de obsessão, tanto como vítima e tanto como obsessores também, intervivos, né? Consequentemente, isso é uma constante e é um processo. Tudo na vida tem o seu tempo, o processo. E nós temos que nos aprimorar, conhecendo esses fatos, nós vamos nos prevenindo para não sermos vítimas e também não tornar alguém vítima de nós, porque também temos imperfeições como eles. Como que essa reciprocidade de perdão é que vai haver, dar o entendimento, o equilíbrio da fraternidade e do amor. De forma que, conscientes dessa necessidade e dessas verdades, só nos compete ter a vontade e mãos à obra para nos melhorar, não é? Então, Paulo, agradecido mais uma vez, pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Eu quem agradeço, Luiz, e assino embaixo tudo que você colocou, de maneira precisa, perfeita, né? É por aí mesmo, o que você acabou de nos aconselhar aí no fechamento, né, do nosso estudo. Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, modelo a ser seguido pela humanidade, maior psicólogo, maior professor que já existiu nesse planeta, governador espiritual do nosso planeta, amigos espirituais, espiritualidade amiga. Só temos a agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, né, de debate, troca de conhecimentos. Agradecemos pela inspiração, pela influência positiva vinda da espiritualidade, que efetivamente coordenou esse trabalho, né? Agradecemos pelo clima de paz, harmonia, união, entendimento, alegria e de estudo, né, de conhecimento com que decorreu o nosso trabalho. Aproveito nesse momento e peço, se for merecimento da humanidade, Senhor, se for necessário para a humanidade, que esse estado pandêmico no planeta possa já estar se encaminhando para o final, a fim de que nós possamos voltar a abraçar e beijar as pessoas que a gente ama, sem receio, né? Poder voltar a se confraternizar com as pessoas presencialmente, sem o receio de propagar a Covid-19, poder retomar aquilo que era considerado normal antes da pandemia, mas dentro da tua justiça divina, Senhor, não daquilo que era equivocado e que a pandemia, na verdade, veio para corrigir. Entendemos que essa pandemia veio também para corrigir vícios de comportamento que não poderiam ser continuados para essa fase em que a Terra está se encaminhando de regeneração. Mas entendemos também que haviam boas situações que existiam antes da pandemia e que momentaneamente não podemos exercer, como um abraço e um beijo, né, e uma confraternização mais próxima, em grupos maiores. Que possamos retomar isso o mais rápido possível, se for, Senhor, do merecimento da humanidade, que essa pandemia possa, de fato, estar se encaminhando para o fim, desde que deixe as devidas lições de que algo deveria ser mudado pela humanidade, como precisa. Agradecemos e também pedimos pelos nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos planos espirituais em profunda dificuldade, que eles todos recebam as nossas vibrações amorosas e assistência. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos. Humildemente pedimos, para finalizar nosso trabalho, devolvendo a palavra ao nosso amigo e irmão Luiz Guimarães, para que o próprio possa encaminhar para o final. Boa noite, muita paz, assim seja. Assim seja. Então, agradecendo aos internautas, a todos que participaram dessa noite de luz, damos o nosso boa noite, e aqueles que estão sob tratamento permaneçam harmonizados, porque teremos o segundo horário para atender aqueles que estão necessitando de tratamento. Boa noite e muita paz para todos.